Boa noite, Xará. E aí, Diogo Carvalho? Quantos FIs você acha que é o ideal para termos uma carteira diversificada? Tenho 20 mil em 20 diferentes. Cara, a mesma filosofia que eu falei lá, fundo imobiliário é igual filho. Você tem como cuidar de 20 filhos? Olha, eu vou ser honesto, eu mexi nesse mercado. Eu hoje olho para 80, eu olho para 120 fundos. 81 estão na minha carteira. Mas eu tenho fundo de diligência, eu tenho alguns markups que eu faço, eu tenho outras estratégias, né? Mas concentrado, eu tenho entre 30, de vez em quando fica 15. Ou seja, eu mexo na minha estratégia bastante, porque, como eu disse, a minha proposta sempre foi agregar valor fazendo giro e fazendo estratégia. Então, assim, eu não acredito que existe um número máximo. A única coisa que eu acredito é o seguinte: você tem que dar conta de fazer esse acompanhamento de todos. Se você tem tempo de acompanhar os 20, você está certo. Se você acompanha 1, 2, 3, 4, você começa a falhar com os outros. Então você tem uma solução. Ou alguém resume isso para você, né? Ou seja, você pega uma carteira e alguém resume e você faz. Mas, ou seja, você tem que buscar a maneira de otimizar para você ter mais, ou para alguém ver o filtro e tudo mais, entendeu? Então, só que assim, o fato matemático é, a partir de 12, 15, o efeito diversificação, que é uma carteira caiu, para você não ter um efeito muito pesado de um ativo perder, a partir de 12 esse efeito é diminuído. Tá? Então você não tem tanta diversificação. Pode ser pulverizado? Pode. Você nunca vai perder muito nem muito ganhar muito. Então, por isso que se você for olhar a minha carteira, o ativo que eu tenho, 81, que tem uma cota, às vezes que é R$10, versus um cara que eu tenho, sei lá, 15% do meu patrimônio num dado momento, é diferente. Você tava, o tamanho da diferença. Com esse cara aqui, eu tô querendo ganhar dinheiro. Então, tem que tomar muito cuidado para você também, às vezes, aumentar o patrimônio, aumentar parte do patrimônio para você ganhar dinheiro também, tá? Então, tem vezes, e eu falo isso, que a diversificação ela é legal, cara. Mas quando você sabe o que você está fazendo, às vezes faz sentido você aumentar potencialmente um motivo ali. Lembra, só que você tem que ter umas regras, né? Eu tenho umas regras que chamam assim, as regras da casa. Olha, eu nunca vou ultrapassar 15% do PL. Nunca. E se eu ultrapassar 15%, ou seja, se eu ficar em 15, mesmo ficando em 15, eu não vou ficar por mais de 3, 4 meses. Ou seja, se não dá minha tarefa. O máximo que eu fico num ativo normal é 10% do meu patrimônio. Não estou falando só de fundo imobiliário, tá? Então, eu tenho algumas regras justamente para fazer assim. Porque assim, com 10% do meu patrimônio, se o cara rende bastante, sei lá, rende 30% no ano, cara, isso faz uma diferença brutal no meu resultado final da carteira, tá? Então eu sim fico apostado, não, eu sim fico mais concentrado dentro desse limite, né? Dentro desse limite. Então, às vezes você acha, pô, Diogo, você tem 61 ativos, sim, mas eu tenho alguns mais concentrados, outros menos concentrados, alguns que eu acho que vai dar no curto prazo, alguns que eu vou dar no pouco prazo, alguns que eu monto carteira com prazo maior. Então, assim, o que eu quero te falar? 20, se você consegue analisar, é suficiente para você, toca a bola, que não tá ruim não, amigão. 20. Ó, normalmente quando a gente faz uma carteira, principalmente quando uma carteira já tem, eu tiro as tranqueiras quando eu recebo um cliente de consultoria. Primeira coisa, tranqueira. Se você tem um ativo que eu acho médio ou que não faz diferença, só vai fazer sentido a gente mudar se tiver alguma coisa, algum risco muito grande na sua carteira. Senão, a gente vai pensar, tira as tranqueiras e começa a projetar a sua carteira para o que tem de melhor, para seus novos aportes, para seus novos. Porque você vai receber um dividendo, então você pode melhorar a sua carteira à medida que vai andando. Eu não sou daquela filosofia assim, eu não vendo nunca. Essa filosofia não é a filosofia de quem ganha dinheiro, tá? Então, só tomar esses cuidados aqui que você vai longe e vai seguir. Diogo, tenho 2 de shoppings, 3 de logística e 2 de papel. Para mim está bom. Boa. Cara, a carteira, a primeira coisa que é igual o Furico. Cada um tem o seu, é particular. Por quê? Porque depende de feasibilidade. Cara, todo mundo assim, eu fiz o contrário do que todo mundo fez. Todo mundo entra no mercado imobiliário com uma estratégia pensando: olha, eu quero receber renda de aluguel. Eu nunca entrei com essa filosofia. Eu entrei com a filosofia de ser banco. Eu quero prestar dinheiro e ganhar juros. Ou seja, eu entrei por quê? Porque na época a maioria dos CRIs eram muito caros, os CRIs que eu queria entrar era de 300 mil para cima. E eu vi uma forma de entrar em CRIs bons, que não tinha no mercado, não esses CRIs de bosta que vem distribuidora. Foi uma oportunidade de eu achar CRIs bons dentro de fundo. Eu perdi uma taxa? Perdi, mas mesmo assim era melhor que a taxa da corretora na época. Então, foi esse o motivo, porque eu queria emprestar dinheiro e ganhar juros.
Isso, justo, era isso. Por isso que eu sou um cara que eu não vim por conta de imobiliário, de fato. Eu vim por causa de crédito. E aí sim, é claro que eu apaixonei pelo imobiliário, eu gosto de imobiliário, não estou falando isso. Eu vendi o apartamento, coloquei, então teve várias outras questões. Mas sim, eu vendi o segundo apartamento. Eu ainda moro, eu tenho ainda apartamento, tá? Assim, se alguém me perguntar, tem até um podcast que eu fiz com a minha esposa, bem no começo aqui, na época que ela topava fazer umas loucuras comigo. Tem um podcast nesse canal aqui, dá até para ver, que a gente falou um pouco da nossa história, inclusive. Então a gente tem um apartamento, tá? Então eu não sou daquelas pessoas assim, eu vivo 100% de aluguel. Não. E o motivo é muito claro. Ela quer um apartamento, ela sempre quis. Então tá, assim, é nosso, a gente tem esse apartamento e vai ter, tá? Aí eu tinha um outro apartamento, eu vendi, coloquei em fundo imobiliário e eu fiz muito certo, o resultado foi muito bom, gosto muito. Mas eu entrei no fundo imobiliário pensando em crédito, pensando em ser banco, emprestar dinheiro e ganhar juros sobre isso, porque eu achava que o juros que eu ia fazer isso era melhor que se eu emprestasse para o próximo banco, para o CDB, ou se eu desse CRI com um cara com uma taxa amassada. Eu comecei a escolher fundos com base nos CRIs que eles estavam embaixo. Foi esse o meu objetivo. Então, assim, eu entrei um pouco diferente. Hoje eu ainda gosto de crédito, por isso que eu olho FIINFRA, eu olho outros ativos também de crédito, justamente por essa característica. Mas é claro, hoje eu tenho uma pegada mais de equity também. Um dos caras que eu mais ganhei dinheiro na vida foi equity, foi entrar num cara descontado, com uma taxa interessante. Então, não estou falando para ficar isso. Só que assim, é natural que a minha carteira tenha mais crédito. E aí é por uma questão de Diogo, tá? Porque eu sempre quis emprestar dinheiro, porque eu sempre achei que o Brasil é muito bagunçado. E por ser bagunçado, eu sempre fico na defensiva. Né? Eu nunca. É tipo aquele negócio que vai dar certo, você ganha muito dinheiro. Você podia ficar com 100%? Podia, mas sim. Quando o mercado tá ruim, a taxa tá melhor, então você ganha dinheiro também. Então foi por isso. Então, por isso que eu te falo. Só que quando eu vou avaliar ou seja, o Diogo pensando em carteira, eu tenho esse background, é essa visão que eu trago. Quando eu vou fazer com uma carteira de consultoria, a primeira coisa é, a proporção a gente vai definir lá, mas vai ser uma proporção muito mais parecida com o que você está pensando. A única coisa que eu vou te falar é o seguinte, cara, ativo ruim não tem que estar na sua carteira. Não dá para você segurar ativo ruim. Ah, mas é porque meu preço médio. Aí, porra, aí você vai segurar por causa de preço médio, querer fazer média para cair o preço, aí você fica atolado de fundo, que é o que eu vejo muita gente acontecendo para poder sair na frente, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado só com essas estratégias. Mas, de qualquer forma, aqui tá 100%. É claro que você não me falou ativos, não falou nada. Tô falando em termos de quantidade, pô, você tem 7 ativos aqui, tá de boa. Não precisa ter mais se você tá confortável com ela.